quentíssima com tudo sobre o clássico de ontem, 2-1 vitória do Corinthians lá em Itaquera. Uma ótima tarde a você, seja muito bem-vindo ao Globo Esporte. O Caio Ribeiro está aqui pra gente já debater esses assuntos. Aliás, os 3 gols que saíram na partida de ontem, todos tiveram um lance polêmico na origem da jogada, né, Caio Ribeiro? Então vamos dar uma olhada já no primeiro, foi a trombada com o Thiago Volpi e o Wagner Love. Originou o terceiro gol marcado pelo Gustavo. O que você achou aí? Achei gol legal, não foi nada. Pra mim, o encontrão ali na primeira trave é do jogo. O Wagner Love estava de costas pra ele, né? É o Volpi que se projeta em relação ao atacante do Corinthians. Gol legal pra mim. Tá certo, vamos ver o que ele falou ontem, depois da partida. Uma coisa é o cara chegar no meu corpo e dividir comigo no corpo. Outra coisa é o cara acertar meu braço na má intenção. Ele foi mal intencionado e o juiz, não é possível que com bandeira na frente não vai ver um lance assim. Não encostei. E se tiver o replay, vocês vão ver que eu não gostei, subi pra cabecear a bola. E infelicidade dele que ele furou, e felicidade nossa que o Gustavo conseguiu fazer o gol. Olha só, o Gustavo falou depois na zona mista, no vestiário, o seguinte, ó, a declaração que está no site globesport.com. Vi que o Volpi sai um pouco estabanado, ou seja, isso já tinha sido detectado pelos jogadores do Corinthians. Você concorda? Concordo. O Volpi, que veio para ser o goleiro titular do São Paulo, ainda não teve uma grande atuação à medida que se espera de um jogador desse nível. Nos últimos jogos teve contra o Santos, em outras saídas do gol tem sido um defeito, tem sido um quesito, um fundamento que ele precisa trabalhar melhor. Tá certo, vamos dar uma olhada então agora nos lances. Isso foi o departamento de inteligência do Corinthians que detectou essa falha do Volpi. Agora o primeiro gol do Corinthians foi originado numa jogada que saiu, essa bola saiu, né, Caio Ribeiro? Dá pra ver evidentemente, inclusive no nosso tiratema. Saiu, e aí o lance na origem já não causaria o escanteio e acho que é uma bola defensável. Acho que, aliás, não só o Volpi, mas a maioria dos goleiros estão inseguros quanto a agarrar a bola. Eles estão preferindo dar o tapa, mas na origem do lance, e aí fica muito claro nessa imagem, a bola saiu. Teria que ser marcado o tiro de meta para o São Paulo. Agora a gente tem o gol do Manuel, que também entrou. A gente vai ter uma ilustração para comprovar que essa bola de fato entrou. E essa defesa que deveria ter sido feita, você acha que é defensável essa bola? Não, eu acho que o lance do escanteio, essa aí não dá para pegar. Essa aí, bola na primeira trave, um monte de gente na frente. Aí é gol do Manuel, a bola entrou, não tem discussão. A origem do lance é que não, o gol é inválido, é irregular, porque a bola saiu e não daria origem ao escanteio. E na defesa do escanteio, que eu acho que era uma bola defensável sem o rebote. Agora a falta do Antony, ela de fato existiu na sua opinião, nessa trombada com o Danilo Avelar? Ó? Pra mim existiu. Ou seja, outra polêmica, a arbitragem falhou de novo aí. Acho que o juiz errou no primeiro gol do Corinthians e errou no gol de empate do São Paulo. Tá, agora vamos dar uma olhada no gol do Pablo, que também foi originado num escanteio por conta de uma não marcação da falta. Olha aí, gol do Pablo, se antecipou no primeiro pau e marcou o gol do empate. Agora, Caio Ribeiro, tem um outro lance pra gente mostrar que também trouxe polêmica, que foi a mão dentro da área marcada pela arbitragem do Carneiro, do Gonzalo Carneiro. Pra você, foi mão ou não foi? Não foi. Aí, pra mim, é o único erro que interfere no resultado do jogo. Mesmo que tenha tido toque na mão, a mão tá junto ao corpo, ele subiu pra cabecear. Se fosse o contrário, o juiz não marcaria a falta da defesa. Então, pra mim, é gol legal. Central do apito ontem, o Sandro Meirahit falou que foi mão, né? Ou seja, gera polêmica mesmo. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra você a história completa desse jogo, porque agora você fica com o empate em 0-0 do Palmeiras com a Ferroviária. Ah, se o jogo tivesse a beleza delas. Ou se o simpático senhor do rádio tivesse disputado uma grande partida. Não foi. Ferroviária e Palmeiras fizeram um confronto bem morno em Araraquara. Uma bola pro Borja. Abriu pela direita, bateu direto pro gol. A defesa do Tadeu. A casquinha de Gustavo Gomes passou perto. Bola pra grande área, olha o desvio. A bola passa e vai embora. Agora, chance boa mesmo. Dudu descolou para Carlos Eduardo. Não sei. Se faltou capricho, ele caprichou demais. Então, parecia-nos tão fácil lá de fora. Quem está dentro, às vezes, participa de uma forma na colocação do corpo erradamente e pode não fazer o gol. Daqui a pouco eu falo sobre o atacante. Mas antes, vale pontuar que ninguém pressionava a saída de bola, que ficou muito concentrada no meio-campo. Foi um festival de toques de lado, num ritmo de domingo pós-feijoada. A gente teve alguma dificuldade, um pouco de apatia, um pouco de lentidão. Aí o Felipe Melo para tentar o lançamento longo de novo pro Borja. Olha só o Tadeu, rapaz. De cabeça deu um chapeuzinho ali no atacante do Palmeiras. Esmirilhou agora. Opa! Que danado. Carlos Eduardo.
Depois desse erro, ele não acertou mais nada. Cruzamentos, passes Ele também não tá se ajudando, né? e esse gol na cara que a gente já mostrou. Era ele e o gol, praticamente. É possível que o Filipão tire, né? Até pra proteger mesmo, porque não tá rendendo nesse primeiro tempo. Casão acertou em cheio. Felipe Pires voltou para o segundo tempo. Carlos Eduardo retornou de colete. Mas foi um jogo com tão poucas atrações em campo que dá pra dizer que as imagens mais relevantes estiveram aqui, no banco do Palmeiras. A começar por Ricardo Goulart. O atacante finalmente foi relacionado e ficou à disposição do Filipão entre os reservas. E alguns minutos depois do Carlos Eduardo sair, Felipe Pires já estava do lado dele. Os dois desolados no banco. O Carlos lamentando o jogo ruim. Felipe, porque levou um pisão com 5 minutos de jogo e teve que sair. E adivinha quem entrou? Vem aí o Ricardo Goulart. Tá certo que ainda falta ritmo, mas ele precisou de um passe para mostrar que tem qualidade. Por dentro, Ricardo Goulart, vai pro Borja, batida, defendeu o goleiro, olha o Dudu, rebote, sai pra pegar o goleiro Tadeu. Aí está a primeira credencial do Ricardo Goulart apresentada. Ainda não... Mas fora isso, a reta final da partida não teve um lance que merecesse um replayzinho sequer. Nós criamos dentro daquilo que pretendíamos 4 oportunidades vivas de gol, mas não fazemos os gols. Temos que aceitar o 0-0 como normal. Que roubada. Você viu como ele tava demorando, Borja? O jogo se arrastou até o fim. A coisa mais bonita que eles viram da arquibancada foi o pôr do sol de Araraquara. Triste pelo empate. Mas nossa equipe sabia que ia encontrar um jogo difícil. Mas a gente se esforçou o máximo e agora é descansar para a próxima partida. Para compensar esse 0-0 aí do Palmeiras, teve jogo no fim de semana com 8 gols. Um único jogo. Chuva, muita água, um aguaceiro no Brasil todo. O Jornal Nacional está começando. A Maju deu sorte de ter trocado de lado, hein? Ido pra bancada do Jornal Nacional. Porque olha, que trabalhão teve o tal do Thiago Scheuer pra falar de tanto lugar que iria chover. As nuvens carregadas, elas estão cruzando todo o Brasil. Impressionante, um rio. Essa imagem aí é lá de Vitória da Conquista, no estádio Lua Mato Júnior. A galera teve que sair correndo para não ser levada pela água. Minas, América e Cruzeiro, e a chuva atrasou o começo do jogo em meia hora. Olha o piscinão. Vamos lá pro sul, Joinville e Criciúma. E tá aí, ó, drenagem raiz. A galera improvisou as placas de publicidade como rodo. Como é que a FIFA não pensou nisso antes, hein? E aqui em São Paulo não podia ser diferente, né? Teve muita água também. Mas, mesmo assim, São Caetano e Bragantino honraram a camisa e a bola. Foi um jogo de valer cada centavo do ingresso, rapaz. Rafael Chorão, de primeira, fez 1-0 pro Braga. Do Bragantino! Logo na sequência, o goleiro Douglas fez falta e foi expulso. Puxa, o cartão vermelho. O Jackson entrou no lugar e logo na cobrança da falta, entregou para o adversário, 2-0. Com 1 a menos, o São Caetano levou o terceiro 2 minutinhos depois. Bragantino, 1, 2, 3. E aí no finalzinho do primeiro tempo, pênalti pro Azulão. Gol do Bruno Mezenga. Do São Caetano! Antes do intervalo, o experiente Williams foi tentar afastar e... Williams. Ele derrapou, não usou pneu de chuva, soprou para Matheus Peixoto, gol de camisa 9. Ficou difícil, né? 4-1 pro Bragantino só no primeiro tempo. Pois é, com um jogador a menos, 3 gols atrás no placar, seria impossível a reação pro Azulão, não é não? Calma aí. Começo do segundo tempo e logo de cara 2 gols. De falta e com essa cabeçada aí no cantinho, ó. Cabeça! 4-3. E aí a partida virou um drama. Tá de frente, pé canhoto do Pablo, bate na trave! E aos 42 minutos, bola pra área. E quem tava lá? Mezenga, heróico. E fim de papo. São Caetano 4, Bragantino também 4 e um jogaço. O Campeonato Paulista continua hoje com o Santos no Pacaembu. Eu faço contato direto com o Anselmo Caparica, que traz informações do Peixão que pega o Guarani. Fala, Caparica!
Tudo bom, Ivan? Um abraço para você, um abraço para todo mundo. É isso mesmo, estamos aqui em frente ao Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho. Hoje às 8 horas da noite tem Santos e Guarani. O Santos muito bem no campeonato, 5 vitórias, apenas uma derrota. E o Guarani derrubando gigantes, né, Ivan? Ganhou do Corinthians lá no Estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas e do São Paulo aqui mesmo no Pacaembu. Vamos dar uma olhada em como o Jorge Sampaoli vai escalar a equipe do Santos para o jogo de hoje. Olha só, Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Aguilar, Gustavo Henrique Copete no meio campo, Alisson, Carlos Sanches e Diego Pituca, e no ataque Jean Mota, Cuevo e Derlis Gonzalez. O técnico Jorge Sampaoli que vai ter à disposição o atacante Rodrigo no banco de reservas. Primeira vez que ele é relacionado em 2019, ele estava com a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano. É isso, Ivan, volto com você, um grande abraço. Valeu, Capa, obrigado pelas suas informações. Vamos falar do Vasco, que foi campeão ontem da Taça Guanabara, venceu o Fluminense ontem no Maracanã por 1-0. A gente tem um gol aí marcado no segundo tempo. O Vasco atacou muito pouco, hein? Mas conseguiu ser efetivo e marcou o gol que deu o título do primeiro turno do Campeonato Carioca, a Taça Guanabara. E olha só, uma guerra, né, de liminares na justiça antes da decisão da Taça Guanabara deixou torcedores à beira de um conflito no Maracanã. Os conflitos estavam anunciados. 1, 2, 3 bombas, fumaça. Esse grupo acompanha um cadeirante que fica no meio da confusão. Um homem com as pernas amputadas e de muletas é carregado. Outro desmaia e a própria torcida ajuda nos primeiros socorros. Mais uma bomba. Alguns provocam a polícia, que revida com o uso da força. Eu tô com meu filho no Maracanã, São 5h03 da tarde. Nesse momento, olha, policiais que estavam em outro setor do Maracanã estão chegando nesse ponto para reforçar a segurança. Torcedores passam mal, o cheiro do spray de pimenta usado pela polícia militar é muito forte e o clima ainda é de muita tensão no entorno do Maracanã. 29 feridos receberam atendimentos em 2 postos médicos no Maracanã. 2 foram levados para o Hospital Souza Aguiar, no centro. A polícia militar registrou 4 ocorrências por posse de artefato explosivo e incitação à violência. Os portões foram abertos às 5h30 da tarde. Torcedores erguiam os braços em sinal de paz. Procuramos a polícia militar, que informou por mensagem que os portões foram abertos atendendo a uma determinação do desembargador André Emílio Ribeiro, que estava de plantão no domingo. Tentamos falar com a Corregedoria do Tribunal de Justiça, mas não houve resposta sobre quando a decisão de abrir os portões foi tomada e por que a polícia só foi comunicada depois do início do jogo. Agora, de fora, talvez a gente possa vislumbrar outras possibilidades, mas naquele momento foi a medida mais acertada de diminuir o Zane. Final da vergonha, final em que todos estavam do lado errado no Maracanã. Muita vergonha, né, meu? Intervalo, já na volta a história do jogo do Corinthians, que venceu o São Paulo por 2-1. Você vai ver uma goleada na Itália de 20-0. É possível? Sim, já. Conversando com o Caio Ribeiro aqui, né, nos bastidores, perguntei pra ele qual foi a maior goleada que você aplicou. Aí ele falou 7-1. E que você sofreu? 4-0. Tudo pequenininho, perto do que vocês vão ver agora. Pensa aí, qual foi a última goleada do seu time, hein? Diferença de 3, 4, talvez 5 gols? Então, a torcida do Cuneo, time da 3ª divisão da Itália, tem um placar um pouquinho mais elástico na cabeça, viu, gente? Cuneo versus Pro Piacenza. 11º colocado contra o Lanterninha. E 20 gols na conta! Eu não acredito. Ei, Pet, doideira, hein? Você não ouviu errado, não. 20! E para um time só. Olha as imagens aí com calma. Uma goleada dessas e ninguém do time comemorando?
ter uma explicação. O próprio Piacenza tá muito ruim das pernas, gente. Não tem dinheiro e já tomou 4 WOs no campeonato. Se levasse mais um, tava fora. Ontem o time estava com apenas 7 jogadores em campo e todos da base, detalhe, hein? Entraram em campo para evitar um outro WO, só que o massacre foi inevitável. Então, meu amigo, na próxima vez que você pensar em cantar a vitória, porque o seu time meteu uma goleada, lembre-se desse 20-0 aí, ó, ainda que seja na terceirona da Itália. O Caio Ribeiro me confidenciou que ele teve um 19-0 quando jogava no Napoli, mas pegou um bando de amadores como adversário. Aí não vale, né, Caio? Vamos falar agora do clássico. O jogo de ontem, 2-1 pro Corinthians e muita polêmica. Clássico com tudo que se espera de um clássico, que começou com a grandeza de uma bandeira em homenagem às famílias das vítimas de Brumadinho, dos meninos do Ninho do Urubu e do jornalista Ricardo Boechat. Depois do minuto de silêncio, a arena nunca mais se calou. 42.580 vozes empurrando o Corinthians, tinha a estreia de Júnior Urso contra um São Paulo pressionado, que tinha a estreia de Wagner Mancini no comando técnico. Mas quase todo o primeiro tempo não foi bom. Levanta, segunda trave, Arboleda, subiu a bandeira, não vale o ataque do São Paulo. Vai se afastando, Hudson Cleison, ele é rápido, rabisca com a direita, cruza fechado. A emoção foi guardada para o final. E se no início da história você ouviu que se tratava de um clássico, com tudo que se espera de um clássico, inclua no pacote as polêmicas com a arbitragem. As imagens estão falando que a bola lá do Cleison saiu, como eu também acho que no escanteio do São Paulo foi falta no Avelar. Acho, preciso ver. Vamos ao Cleison, que correu muito e conseguiu cruzar a bola. E ele corre, evitou a saída, cruzou, Pedrinho domina, perna esquerda, bateu pro gol, espalma Volpi. Mas perceba que Thiago Volpi defendeu e logo virou para o assistente Emerson Augusto de Carvalho e reclamou que a bola saiu antes de Cleison cruzar. No Campeonato Paulista não tem aquele árbitro adicional que fica perto do gol, ajudando o árbitro e o assistente. O bandeirinha tem que decidir tudo sozinho. A posição correta era exatamente essa onde está a nossa câmera agora. Mas preste atenção lá no fundo e pense que na hora do lance são vários jogadores se movimentando. É difícil perceber se a bola saiu ou não. É um lance do outro lado do campo, a bola no alto. Claro que não justifica, mas é um lance bem difícil. A verdade é que a bola de fato saiu e a arbitragem errou. Mas o jogo seguiu e o Corinthians tinha um escanteio. Vem pra batida o camisa 7, levantou, primeira trave, subiu Manuel! No segundo tempo, o São Paulo já voltou com o garoto Antony e ele estava envolvido na disputa que Fábio Carilli citou há pouco. Acho que no escanteio do São Paulo foi falta no Avelar. Acho, preciso ver. Depois do cruzamento de Carneiro, Antony fez falta em Danilo Avelar. A arbitragem não marcou nada e foi a vez do São Paulo bater um escanteio. Reinaldo bateu, primeira trave. Do São Paulo! Pablo! Tudo igual no clássico e a partir daí o jogo ficou equilibrado. Até Fagner viver seu momento ponta direita driblador. Fagner balançou, cruzou pro Love, a bola vem entrando, Gustavo!
braço. Ele me joga contra a bola. Eu vou tirar a bola, ele acerta o meu braço. Como é que eu vou tirar a bola assim? Isso, uma coisa é o cara chegar no meu corpo e dividir comigo no corpo. Outra coisa é o cara acertar meu braço na má intenção. Ele foi mal intencionado e o juiz, não é possível que com bandeira na frente não vai ver um lance assim. Não encostei. E se tiver o replay, vocês vão ver que eu não encostei. Subi pra cabecear a bola. E infelicidade dele que ele furou, e felicidade nossa que o Gustavo conseguiu fazer o gol. O 7º gol dele na temporada e pensar que ele quase não voltou pro Corinthians. Confesso que estava meio em dúvida em voltar, mas tenho que agradecer ao presidente que foi bem sincero comigo, disse aos meus empresários que eu ia voltar, que eu ia ter oportunidade e que só ia depender de mim. Mas ainda tinha jogo e o São Paulo precisava pelo menos empatar. A pressão gerou mais um escanteio que Reinaldo bateu. Hudson e Pablo na primeira trave, é lá que ela vem, subiu Carneiro, a bola viaja, bateu Arboleda. Não vale o gol do São Paulo. O São Paulo empata o jogo, o árbitro diz que não invalida o gol. Antes que o Arboleda comemorasse, o Lucas Belotti pegou uma falta. Na nossa câmera atrás do gol, dá para ouvir o apito do árbitro Lucas Belotti antes mesmo de Arboleda chutar. Ele marcou toque na mão de Gonzalo Carneiro. Gonzalo, a bola pegou na tua mão? E assim a torcida tricolor viu a 7ª derrota na temporada, a 4ª no Paulistão, viu o time correr risco de sair da zona de classificação para a próxima fase. 2 clássicos no ano, 2 derrotas. Acho que emocionalmente o São Paulo ele está com autoestima baixa dentro de campo. E esse é um fato que nós vamos ter que atacar. Já a torcida do Corinthians, depois de ver o time vencer o Palmeiras, agora foi a vez de festejar contra o São Paulo. Vitória que colocou o time na liderança do Grupo C. Vitória para aumentar ainda mais a lua de mel entre a fiel torcida e seu artilheiro Gustavo. Mas pode chamar daquele jeito carinhoso. Gustavo. É impressionante como o São Paulo não consegue deslanchar em momentos cruciais, né, Caio? O que acontece? Eu acho que tem muito do que o Mancini falou no final, desse aspecto emocional, um time que está sendo muito contestado e que começa a temporada de uma maneira que não era como o torcedor imaginava. Foi um jogo igual, o clássico definido nos detalhes. O detalhe para mim foi a falha do Volpi e o grande momento que vive o Gustavo. Terminou! Amanhã estamos de volta. Valeu, Caio.